então, que os microfones a gente deixe eles um pouquinho desligados, né? Para que a gente possa se ouvir bem e conversar bem, e a Catarina está aqui nos ajudando, que é do setor de eventos, né? No caso de qualquer dificuldade, porque tem bastante pessoas que estão com dificuldade de entrar hoje no grupo, e eu não sei por quê, né? Mas vamos seguir o caminho, né? E indo adiante, em primeiro lugar, dizer que é o primeiro clube do conto do ano, né? Então, é o primeiro clube do conto, começa em abril, que é o Abril Mundo, né, que é um evento tradicional do projeto de literatura infantil juvenil, que tem a parceria do Proler, também da professora Thaisa, que está sempre presente conosco, né, que nos ajuda na curadoria, nos ajuda no desenvolvimento das atividades, né? Gostaria também de agradecer a professora Cláudia Gabardo, que é a coordenadora do curso de letras e que nos permite essas ações ligadas ao próprio curso, né? Agradecer aos integrantes do curso, desse projeto, né? Que é a professora Alcione e a professora Carla, né? Que são parceiras nesse projeto já há bastante tempo, e dizer que o Clube do Conto, então, faz parte esse ano, em abril, do Abril Mundo, que está discutindo a leitura, as perspectivas de currículo, né? E que isso tudo nos deixa bastante contentes e bastante ansiosos, né? Esse ano, o Clube do Conto, ele tem uma coisa um pouquinho diferente dos outros anos. Esse ano, a gente, entre nós conversando, achamos que seria interessante que a gente pudesse não só fazer uma exposição dos contos lidos, né? Mas também que a gente pudesse ter a intermediação sempre de um estudante do curso de letras, né? Que também fazem parte desse projeto, né? E fazem parte dessa ação. E esse ano eu gostaria, então, nesse momento, de apresentar a Ana Júlia de Souza Miguel, que é nossa estudante do bacharel em letras, e que vai me auxiliar, vai me acompanhar hoje na mediação do conto do Machado de Assis, A Cartomante. E nós também conversamos esse ano. Olá, Juliana, olá a todos que estão chegando, saudades de todos, feliz de reencontrá-los, né, aqui. Esse ano nós resolvemos dar uma dimensão diferente, né, para o Clube do Conto. Em que sentido? Nós entendemos que muitos clássicos, né, muitos clássicos estão sendo um pouco esquecidos, né? Em que sentido? Existem muitos textos bons, ótimos, né, que estão sendo discutidos nos grupos, que estão sendo discutidos nas escolas, nos grupos de leitura, enfim, mas a gente acha que precisava resgatar um pouquinho, né, dos clássicos da literatura. Então, nós vamos dar a seguinte dimensão, né? Nós vamos trabalhar com contos clássicos, mas vamos tentar fazer contrapontos contemporâneos. Por isso que o Clube do Conto, esse ano, né? Contos clássicos e contrapontos contemporâneos. Vocês podem observar que nós estamos trazendo Machado de Assis, Lima Barreto, Guimarães Rosa, né? Clarice Lispector. Estamos trazendo escritores, né, que têm uma outra perspectiva historicamente, mas que são absolutamente contemporâneos. Às vezes, eles se afastam um pouquinho da linguagem, mas as temáticas são completamente contemporâneas, né? Então, agradeço novamente a presença de todas e de todos aqui, né? E gostaria de passar a palavra para a professora Thaisa, se quiser acolher também os nossos participantes, professora. Bem-vindos, bem-vindas a esse ano que tem como meta discutir, como a Berenice colocou, os clássicos da literatura, né? E mostrar, né, que o texto clássico está sempre atual, né? E que é importante, né, que nós retomemos essa discussão para mostrar, né, que o dialogismo é a grande marca da literatura. Isso. Obrigada. Então, eu gostaria de
começar, né? A nossa ideia aqui no Clube do Conto e no Clube do Romance, né? Claro, a professora Thaisa, eu somos professoras, aqui nós temos outras colegas também professoras, mas a gente não gosta, né? Não quer dar esse tom professoral. A gente quer conversar sobre os textos do jeito que a gente quiser, das formas que a gente gostar, né? Ah, mas teoricamente, estruturalmente, não. A gente vem aqui para discutir. Esse grupo é um grupo de fruição de leitura, né? A gente não está preocupado com a teoria. Claro que às vezes a teoria aflora, porque somos leitores, somos leitoras, às vezes estamos começando a nossa trajetória de leitura, né? Mas que sejamos bastante livres, nos sintamos bastante à vontade, né? A partir desse momento para conversar, para dizer como nos sentimos, né? Acho que isso é muito importante nesse momento. Como coube a mim, né? Esse primeiro encontro, a mediação desse primeiro momento, como nós vamos trabalhar com os contrapontos, eu achei importante, antes de entrar na discussão do conto em si, nos colocar historicamente, né, nessa história, tá? Então, nós temos um escritor que, se não o mais famoso, né, o mais importante da história da literatura brasileira, com certeza, né, historicamente pensando, um escritor que nasce em 1839, né, e vai morrer em 1908, né, começo do século passado. E tem o seu auge, né, de produção em 1889, ele já era super conhecido por outros textos na época, mas o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é o romance mais significativo, porque ele inicia uma marca importante da literatura brasileira, tem esse percurso e essa data. O que o Machado de Assis faz para nós, né? O Machado de Assis ele tem uma coisa extremamente importante. Ele vai praticamente fazer uma cartografia do Rio de Janeiro quando ele faz a sua produção escrita. Então, quem não conhece muito o Rio de Janeiro hoje, né, ou quem não conhece o traçado histórico, né, em muitos momentos parece que está dentro da cidade do Rio de Janeiro, porque o Machado toma conta, né, de nos falar de detalhes desse Rio de Janeiro e desse Rio de Janeiro antigo, né? Essa obra, o Conto A Cartomante, ele é publicado na Gazeta de Notícias em 1884, né? Olha só, né? E depois o Machado de Assis vai recolher os vários contos que ele vai publicar nessa Gazeta de Notícias, e em 1896 ele publica um livro chamado Várias Histórias, né? E nessas várias histórias, então, está incluído o conto A Cartomante. E depois também, hoje em dia, existem várias publicações do Machado, até porque ele não tem mais as questões dos direitos autorais, então todas as editoras podem fazer a publicação, né? Então, acho importante que nós tracemos esse perfil para que a gente possa olhar para a obra da Cartomante do Machado, né, sobre essa perspectiva, né? Quando ele escreve esse texto, o Rio de Janeiro estava permeado, né? Permeado por situações semelhantes. O escritor ele observa o seu tempo, o seu espaço, né? E ele quer, sobremaneira, denunciar a hipocrisia que residia, né, naquele espaço, naquele tempo. E nós, apesar de olharmos para o conto e entendermos que existe um afastamento dessa linguagem, em hipótese nenhuma a gente pode dizer que aquele sentimento que perpassa pela caneta, pela pena do Machado, não se aproxime de nós o tempo todo, né? Quando nós pensamos na história que ele vem contar, nesse roteiro que ele nos apresenta, né? E que, mesmo que esteja afastado de nós muito tempo, né? Permeia o nosso cotidiano. Né? Então, nós estamos à frente de um conto, e eu converso sempre com a Thaisa, né? E sempre digo que as pessoas acham mais difícil escrever um romance do que um conto. Eu acho que não, porque o conto é mais difícil de escrever. Por quê? Porque ele precisa ser sintético, ele diz muita coisa em um espaço muito curto de tempo. Então, eu acho que um grande romancista, antes de tudo, ele é um grande
contista, e o Machado ele consegue ser brilhante nesses dois aspectos, né? Então, quando ele nos traz esse triângulo amoroso, né, entre a Rita, o Camilo e o Vilela, ele está dizendo para nós, né, muito mais do que um jogo só, né, de amor e traição. Ele está nos falando muito mais. E é muito importante que a gente observe também que o Machado de Assis ele é minucioso, né? E ele é um grande leitor do Shakespeare, né? E de cara ele já diz isso para nós. Ele, aliás, A Tempestade do Shakespeare tem uma tradução muito interessante do Machado, né? Que se perdeu em algum tempo, em algum espaço, mas que é muito interessante olhar essas traduções. E o texto diz assim: Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Então, quando o Machado traz o Hamlet, né, ele também diz assim para nós: não esperem uma história de amor. Lembrem que o Hamlet é uma grande tragédia, né? Então, ele já anuncia, ele conversa conosco já no primeiro parágrafo do texto, né? Como eu disse para nós, né, que o que importa não é propriamente a história, e todo mundo já leu o conto e sabe que o desfecho está longe de ser um desfecho, né, que agrade ou desagrade, ele é só um desfecho proposto pelo narrador, proposto pelo Machado, né, e em que em nenhum momento no texto faz qualquer juízo de valor. Ele nos apresenta uma história e deixa que nós, que somos os leitores e as leitoras, façamos a nossa tracemos uma perspectiva, né? E então ele não diz, aliás, como toda obra do Machado, né? Sempre fica em aberto. Haja vista, né? Dom Casmurro, que é uma discussão que existe até hoje, né? E talvez o que as pessoas mais tenham se preocupado, né? Se a Capitu traiu ou não traiu, o mais importante não é isso, né? O mais importante é aquela interpretação que nós podemos fazer sobre o conto, né? Dito isso, eu vou passar a palavra para a Ana, porque eu e a Ana fizemos algumas reflexões e a gente gostaria então de pensar nesse texto escrito num momento histórico não tão afastado, mas bem afastado de nós, mas nós temos que ter também essa perspectiva do olhar contemporâneo, que foi o que a gente propôs então para esse momento, né? E também fica aberta a palavra, a Ana vai fazer as intermediações, mas fiquem à vontade, né? Quem tem acesso ao chat ou para intervir a qualquer momento. Ana, vamos lá, vamos começar a nossa parceria e a nossa conversa, né? Boa noite a todos vocês. Então, como a Prof deu um ênfase no final da história, eu acho que seria interessante a gente começar a olhar por esse lado. Por exemplo, por mais que realmente o livro não nos dê um juízo de valores do final da Rita e do Camilo, é difícil não julgar o final deles, é involuntário. Mas o que me marcou bastante na história é que no conto não nos mostra como o Vilela descobriu a traição. A gente intui que pode ter sido por cartas anônimas ou até mesmo pela cartomante, que é uma figura central na história. Mas nada indica que o Vilela teve uma prova concreta da traição. Mesmo assim, ele pune a Rita e o Camilo com a morte de ambos. Então, a minha grande indagação para todos vocês, e até para mim mesma, é se vocês acham que essa ideia de verdades escondidas e reveladas, que são tratadas dessa forma no conto, com essa punição extrema, se relacionam de alguma forma com o mundo atual, como, por exemplo, a cultura do cancelamento, onde é exposto uma suposição de um acontecimento e antes que a pessoa que foi acusada tenha a chance de se provar inocente ou que o acusador tenha a chance de provar que ele é de fato culpado, já acontece toda uma movimentação e o cancelamento ocorre. Uhum. É interessante trazer essa perspectiva, né? Alguém gostaria de conversar, de falar o que pensa disso? Eu penso que o cancelamento
tem o mesmo efeito que a morte, tá? Porque a partir do momento que você cancela, você está matando, está fazendo uma ruptura, tá? Isso. E o que me veio, né, quando eu reli esse texto hoje, né, como o amor não realizado torna a vida muito difícil, né? E daí as atitudes radicais, né? E o cancelamento deixa de ser uma atitude radical, né? Porque simbolicamente está matando. É verdade, né? E eu sabe, Ana, eu não tinha passado para mim, não tinha pensado nessa perspectiva, mas é um pouco isso, né? O Machado, por isso que ele tem tanta maestria, porque quando ele nos deixa a dúvida, a dúvida era permitida naquele momento, né? Hoje você não tem como resolver essa dúvida, ele deixa em suspense e não faz o juízo. Nós é que fazemos, né? E hoje é um pouco isso também. Eu fico pensando se as perspectivas mudariam, né? A gente viu acontecer a mesma coisa que aconteceu no texto em muitos momentos, né? Quantas histórias a gente tem ouvido falar? Existiu uma história fortíssima na década de 70, né, em que o marido mata a mulher, né, por pegá-la em adultério e é absolvido, né, pela defesa da sua honra. Até pouquíssimo tempo existia essa prerrogativa legal. Então, também olhando não só sobre esse aspecto que você traz, mas sobre outros aspectos. Então, vejam quanto tempo passou, né? Esse texto foi, como eu falei, publicado em 1884 a primeira vez. E nós estamos em 2024, e ainda estamos percebendo que os movimentos que foram acontecendo foram poucos, né? Então, acho que é bem louco observar como ainda tem muita, a gente pensa que já fizemos de tudo, que caminhamos bastante, mas num certo sentido não caminhamos tanto, né? Eu acho que, como ambas as profs pontuaram muito bem no início, o Machado é atemporal, né? Então, os momentos em que ele colocava a gente em xeque nesse conto que foi escrito há tanto tempo, continuam deixando a gente em xeque, com as mesmas afirmações que ele fazia no conto. E uma das coisas que eu achei bem interessante, muito poético, que casa com o que a professora Thaisa falou sobre o amor não realizado e o cancelamento, é o fato de que a cartomante ela fala para Rita que Camilo não vai abandoná-la, que ele vai estar ao lado dela. E de fato ele esteve, ele morreu ao lado da Rita. Então ele foi até ela e ele morreu com ela. Então nesse ponto a cartomante não errou. Sabe o que eu penso também quando eu reli também, Thaisa, né? Porque a gente não escolheu esse texto aqui por acaso, né? Nós queríamos trazer um texto que realmente fosse representativo e que significasse relações, situações que ainda são passíveis de acontecer, né? E acontecem. Um pensamento muito voltado para a cartomante como sendo parece uma ponte de salvação, esse obscurantismo, né? Já que a minha vida não me dá uma resposta, eu vou procurar alguma coisa que a ciência não explica, porque na verdade o Camilo ele estava assustado com as cartas, ele não sabia quem estava enviando as cartas, mas ele estava assustado com as cartas. Então o que ele faz? A primeira decisão que ele toma é se afastar. Ele sabia o perigo que corria, mas aí ele vai, procura a cartomante que diz para ele, não te preocupa, ele não sabe de nada, né? Não se preocupe porque nada vai acontecer, né? Ela sempre vai estar ao seu lado porque ela te ama. Então, eu fico pensando também atualmente, né? Quantas pessoas que também estão negando algumas realidades, né? Se ancorando em questões que não são tão precisas, né?
que não são tão passíveis de crédito, né? Aí eu fico pensando até assim no negacionismo que a gente às vezes vê em muitos âmbitos, né? As pessoas negando algumas coisas que estão claras, né? O Machado, por exemplo, ele não nos engana. Quando ele começa, o narrador, né, que a gente coloca como Machado, mas o narrador dessa história, ele não nos engana, de cara ele diz, isso não vai acabar bem, porque senão ele não teria trazido Hamlet, né? Ele teria trazido outro texto que o final não fosse assim tão trágico, né? Então, acho que isso também é bacana da gente observar, né? E também entender como houve, né, inocência, né, num certo sentido, do Camilo, e em acreditar que a cartomante poderia estar falando a verdade, tanto que ele não ia, mas de repente ele passa na cartomante, toma a decisão e vai. E quando ele vai, é como se ele puxasse o fio da tragédia, né? Como se ele fosse o grande enredador, ele enreda a sua própria história, né? Ambos confiaram, né? Ele não confiou no seu primeiro instinto, que era um instinto, né, de não acreditar nessas questões que não sejam as questões mais científicas ou mais lógicas, e ele, quando enreda por esse caminho, ele sucumbe, né, pela negação de que ele poderia estar, que essas cartas poderiam realmente ser de alguém conhecido ou não, né? E fica uma questão no ar, né? Que o Machado não diz para nós, ou o narrador, perdão, não diz para nós, né? Afinal, quem mandou essas cartas? Eu não sei se isso passa na cabeça de vocês, mas eu fico sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando, quem será que mandou? Foi o próprio Camilo, que não queria que aquilo acontecesse e manda as cartas para que aquele relacionamento deixasse de acontecer e tudo voltasse ao normal? Foi a cartomante que mandou a própria carta para, sei lá, para que ela pudesse ganhar mais dinheiro, deles procurando para dizer que sim ou que não. Enfim, são várias questões, né, que nos incitam a pensar, afinal das contas, quem mandou essa carta ou não, né? E eu acho que o Machado é muito hábil, né? Nesse sentido de colocar em suspense, né? Uhum. A autoria da carta, né? Porque a grande questão não é a carta em si. A grande questão é o conflito que gera Isso. a traição. Uhum. Né? Essa que é a grande questão. Né? E as consequências, né? Elas são decorrentes. Né? Uhum. Mas o que é forte nessa narrativa, de início ao fim, né? É o conflito que vai passando todas Uhum. as linhas. Né? Então, você, ao ler a cada linha do texto, você percebe, né, que o conflito se amplia, Uhum. mas não se resolve. Então, isso que resolve. E também, né, a gente olhando assim, passando por todo o texto novamente, né, a figura da Rita, em alguns momentos, eu não consigo precisar exatamente aqui, devia ter anotado, mas ela aparece, às vezes, quase com uma pecha de que ela teria sido a culpada desse, né? Porque ela que enreda, ela que encanta o Camilo, né? Como se ele se deixasse encantar, como por uma serpente, né? Então, a Capitu, a Rita, parece que elas têm uma força dramática dentro dos textos, né? E que como se não fosse possível se desvencilhar, não sucumbir à beleza, né? Aos amavios, enfim, a delicadeza, a sensualidade, né? E como se ela trouxesse, né, isso nela mesma. E também essa compreensão de que o Vilela era a representação, né, de um casamento que aparentemente, né, era um casamento que não era tão feliz, né? Porque senão não haveria essa abertura, né? E o Camilo, né, se aproxima do Vilela, vem para o Rio de Janeiro, se aproxima dele e é enredado também por essa história toda, né? Então é como se a história do Machado remonta a tantas outras histórias, né? Mas o mais significativo, eu acho também que a gente não pode
deixar em hipótese nenhuma de considerar, né, essa hipocrisia, né, da manutenção de um casamento a partir de uma relação que já não é tão boa, mas naquela época, né, talvez agora também, muitos casamentos ou muitos relacionamentos acabam permanecendo por situações que a gente não sabe explicar. Tanto o homem e a mulher, né, os casais, enfim, eles não estão bem, mas mantêm o relacionamento, né? Então, isso é uma questão para a gente também pensar, né? Porque o Machado faz esse jogo, né? Da essência com a aparência, né? Isso. E esse jogo da essência, da aparência, já inicia o próprio ato de casamento, né? Que é o Isso. ato que tem que ser público, né? Quanto mais suntuoso e mais público, né? Ele é visto como superior, né? E o Machado questiona tudo isso, né? Isso. Essas vivências marcadas pela aparência, né? E que não sustentam um relacionamento. Isso, e acho que tem vários elementos assim que a gente precisa considerar, né? E um deles, eu acho assim, né, Thaisa, que ele vai denunciar isso, né? Ironicamente, quase como dizendo, olha o que foi gerado pela falta, né, de coragem, ou de assumir o relacionamento, ou terminar com esse relacionamento, né? Aí a gente não pode dizer o Camilo e a Rita, ou a Rita e o Vilela, né? Esse relacionamento não estava bom, que se eu tivesse, né, isso não teria acontecido. Juliana, pode falar, depois eu continuo, que eu queria ler uma parte que eu achei bem interessante. Mas vamos lá, Ju, muito bom te ver de volta. Igualmente, adorei estar de volta. Que bom que vocês escolheram esse conto, eu gosto muito dele. Eu queria aproveitar porque a Berenice falou sobre coragem, né, sobre não ter a coragem. Eu acho que o Machado, nesse conto, ele explora bastante assim, as não virtudes, né, as fraquezas humanas. Então, assim, é uma traição não só de alguém que está traindo com uma mulher, com outra mulher, mas eles eram amigos de infância, né? Então eles eram amigos de infância e aí ocorre uma traição ao amigo e a mulher, de certa forma, também, ele acaba dizendo que ela era formosa e tonta, né? Então, assim, ele acaba falando realmente a não coragem de assumir uma verdade e aí as consequências trágicas, porque aí né, é a ficção desse comportamento. E interessante, né, Ju, que o Machado, quando ele faz esse jogo, ele também nos bota em xeque, né? Será que a única solução para esse tipo de coisa é o castigo da morte, né? Então, ao mesmo tempo que ele alerta, ele ironiza, né? Então, quer dizer, eu vou matar, porque ela merece isso, eles merecem isso, é o único caminho possível, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ironiza isso, né? Então, ele é muito sutil mesmo. Esse conto é interessantíssimo. Mas o próprio homem traído, por mais que na época fosse uma defesa da honra, também é algo extremamente passional e radical. É algo que poderia ser uma escolha do Vilela de não o fazer, né? Tudo bem, na época pode ser até mais aceito, mas também tem a fraqueza aí, né? Uma reação passional desmedida. E também ele também caracteriza assim, o Camilo, né, como alguém não bem sucedido na profissão, como que ganhou um emprego de favor da mãe, que arranjou um bico para ele no funcionalismo público. Então, assim, ele vai montando, né, a complexidade das personagens. Alguém que está se satisfazendo, né, não é só porque se apaixonou pela mulher do outro, mas talvez o que está por trás dessa procura, né? Por que está traindo? Talvez porque está saciando, né? Enfim, está querendo ser melhor ou maior ou mais poderoso em outra área, né? Porque não o foi em outras searas da vida. Sim, e é interessante também, né, Juliana e todos aqui, fiquem à vontade para se colocar, a Ana também, né, fica à vontade para se colocar. O que a gente pode perceber é que o Camilo, a grande questão com ele não é só a traição do amigo, porque ele não tá preocupado com a consciência dele não é em relação ao amigo, é se o amigo souber. Então, veja,
ele não se importa tanto com o amigo, o sentimento dele é mais forte, né? Ele só tem medo de ir achando que o amigo descobriu, né? Mas quando a cartomante diz não, pode ir que está tudo certo, ele vai. Então ele sucumbe a essa questão. Então, ele não tem esse juízo, né, de entender que ele está fazendo uma coisa errada. Ele vai pelo caminho, né, de que ainda bem que ele não sabe, então eu posso ir lá e ficar ironicamente traindo sem nenhum tipo de preocupação, a não ser ele descobrir, né? Thaisa, depois a Ana Júlia. Eu gostaria de ler o parágrafo, o último parágrafo da página 102, na minha edição. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos. Olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos. Vilela, 29 e Camilo, 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camila era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem a experiência, nem intuição. E eu acho que Machado é muito sutil quando ele coloca essas questões, né? Que independente da amizade, independente do amor, né? Que o jogo da vida, as sutilezas, né? Do jogo da vida. Isso, verdade, né? E o Machado, ele qualifica e desqualifica nessa personagem, e a partir desse trecho que a Thaisa lê, a gente diz qual que é o pensamento dele, né? O que realmente o escritor e o narrador dão valor, né? É para essa complexidade que ele vai colocar em outros personagens, mas não coloca nesse Camilo, né? Ana? Então, eu achei bem interessante quando a Juliana falou das não virtudes dos personagens, né? Porque me parece que, acima de todos, o enredo dá a entender que a maior culpada, a maior cobra é a Rita. Porque o Camilo sucumbiu ao desejo da sedução que ela causou. E o Vilela sucumbiu ao desejo do ódio que ela causou. Então a Rita é a primeira a morrer, a Rita é a grande culpada, ela é descrita como cobra, como a sedutora, a que puxa o Camilo para a sedução dela. Tem um trecho que eu não me recordo agora, eu estava tentando encontrar, que ele inclusive fala que tentou resistir a ela, mas não foi capaz, como se a Rita fosse algum tipo de objeto de sedução. E aí, em alguns momentos da obra, parece que a objetificação e a culpabilização da mulher é muito maior do que a do homem. Porque ela estava traindo o marido, mas Camilo estava traindo o melhor amigo. Então, me parece muito mais doloroso a traição do Camilo do que a traição da Rita em si. Isso leva a gente a pensar também, como a Prof. destacou, né, os momentos da realidade, como Camilo é retratado como vítima das suas ações, como Vilela é retratado como um ser que só reagiu ao que fizeram com ele. E essa dinâmica toda, infelizmente, mesmo nos dias atuais, se relaciona muito com discussões sobre responsabilidade e igualdade de gênero, sobre sempre culpabilizar mais a mulher, como se ela fosse o grande demônio que arquitetasse toda aquela trama. Então, de início, parece que toda a culpa é da Rita. O que também leva a gente a pensar sobre a hipocrisia presente no Camilo. Porque ele diz que é o amigo de infância do Vilela e ele o trai. Então, ao mesmo tempo, além disso, ele é hipócrita nas próprias crenças. No início do livro, ele se mostra um homem cético, que não acredita em cartomantes. Mas quando ele se sente inseguro sobre os acontecimentos futuros, ele recorre a uma cartomante, a qual supostamente ele não acredita, que ele zomba da Rita por acreditar.
E isso leva a gente a pensar, eu acho que é muito difícil pensar sobre o contemporâneo sem relacionar a gente com tecnologias digitais, da comunicação e da informação, é quase impossível. Então, isso me leva a pensar que essa hipocrisia do Camilo de dizer que tem crenças e realizar outras coisas, de demonstrar alguém honesto, confiável e fazer né, ações que são exatamente o oposto daquilo que ele se diz, isso se relaciona um pouco com os ativismos nas redes sociais versus as ações concretas fora da internet. Porque a gente mostra de uma forma e realiza de outra completamente diferente, tal qual o Camilo. É interessante esse contraponto, né? Então, para além, né, Ana, do triângulo amoroso, né, que é recorrente, né, e a hipocrisia que é gerada a partir dessa recorrência, a gente traz para essa ponte que você muito bem faz, já tinha anunciado antes, e é bem isso, né? Então, quer dizer, ler o Machado em qualquer tempo, em qualquer momento, faz com que a gente possa fazer todos esses contrapontos, né? Esse contraponto que a Ana traz é bastante interessante e de verdade, olhar para a sociedade contemporânea sem perpassar pela influência, né, do que as redes sociais têm sobre a sociedade, é negar, né, o tamanho dessa influência, né? Sofia, por favor, Sofia. Oi, prof. Boa tarde. Boa tarde. Então, desculpa voltar um pouco no assunto, mas eu me lembrei também de quando a gente estava falando sobre o cancelamento, né? Sim. E eu lembrei de uma novela que foi feita bem recente, na verdade, que nessa novela acabou acontecendo que inventaram uma história justamente na rede social, que a gente acabou de comentar, sobre uma mulher, assim, inventaram uma grande história, e nisso acabou acontecendo que toda a cidade estava voltada para justamente fazer da vida daquela mulher, tipo, matar quase, no sentido literal, aquela mulher, por terem acreditado que ela estaria cometendo algo tão grave, né? Levando até mesmo esse ponto da morte, né? Igual a Thaisa comentou. E né, nessa hora eu percebi que, tipo, a gente, até mesmo assim, com a rede social, não dá para negar que isso acontece, ainda mais com tendo dispositivos tão tecnológicos, né, e capazes, assim, de inventar coisas tão mirabolantes, né, sobre as pessoas, né. E olhe só, né, boa tarde, professora Nádia, tudo bem? Sofia, e é interessante perceber isso, né? Quer dizer, como que a gente olha para essa obra do Machado, lê e consegue fazer esses contrapontos, né? E essa coisa do cancelamento, né? Mas olha só que interessante, naquela época, né? Que o texto é escrito e vem à baila, né? Uma carta anônima ela era possível, né? Era possível existir uma missiva anônima. Hoje, nós não conseguimos viver no anonimato. As pessoas sabem se a gente perde o telefone, onde o telefone está. As pessoas sabem onde nos encontrar. Muitas pessoas se expõem nas redes, então as pessoas pensam que sabem da vida das pessoas, né? Então, como que era possível? Como que a intimidade, como que era mais preservada naquele momento, né? Parece que hoje a gente está preso a um algoritmo. Hoje nós somos vítimas de um algoritmo. Quando nós olhamos na rede social uma bicicleta que a gente queira comprar, daqui a pouco, né, já vem uma lista de bicicletas, então a gente não consegue mais ser anônimo ou ser anônima, a não ser que a gente negue todo o processo que a gente vive hoje, né, de reconhecimento de ser alguém num tempo e num espaço que a gente é marcado pelas redes, e naquela época não. Então, olha só a sutileza. Às vezes eu fico pensando, se o Machado vivesse hoje, né, como ele escreveria Cartomante? Para quem é professor, aí podia pedir para os jovens e para as jovens reescreverem a Cartomante, ia ser muito interessante, né? Porque não, carta anônima só existe se a gente botar na caixa de correio de alguém, e não vai ser anônima, que tem uma câmera de segurança lá que vai ver você botando aquela carta lá. Então, a gente está muito vigiado, né? A gente eu fico pensando no Show de Truman, que é um filme muito antigo, né? E lá já era um reality show, né?
Então, parece que a gente vive nessa realidade. Mas, Ramone, tudo bem com você? Diga lá. Olá, estão me ouvindo? Sim. Então, quando eu estive retomando aqui a questão do conto, né? Sempre que eu retomo alguma leitura, eu também já pego e já verifico as perspectivas de uma possibilidade de leitura além, ou de algum trabalho que eu posso realizar em sala de aula, enfim. Aí eu verificando aqui, esse conto me veio uma canção que é muito popular hoje no Brasil, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, aquela canção Rita, não sei se vocês já ouviram, né? E que eu acho que tem tudo a ver, até o título é Rita, né? Diz Rita assim, eu roubou meu preferia que... sorriso? Uhum. Não, é Não uma, é é uma essa? canção que diz assim, ó, é uma canção super popular. Diz assim, ó, o refrão é assim: ó Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Ó Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa. É Olha. uma canção, eu acho que eu não sei como que é o ritmo, é um ritmo brega, né? Mas trata de uma relação de um casal em que um homem ele foi traído pela Rita, por uma determinada Rita, mas ele não consegue mesmo assim viver sem a sua Rita, e ele diz que ele retira queixa, ele perdoa a facada dela, enfim. Então, talvez eu trabalhasse com meus alunos nessa perspectiva de trabalhar o conto primeiramente e depois trazer a canção que provavelmente todos eles já ouviram e enfim e trabalhar com eles essa questão paralela, né? E a gente talvez chegar e talvez, né? Eles vão trazer, eles vão perceber com certeza algumas questões, alguns pontos em comum, não apenas como são essas duas Ritas, quais são os pontos de intersecção e quais os pontos em que elas se afastam, tanto no tempo histórico quanto quanto no desdobrar das suas vivências. Eu acredito que seria interessante, né? Porque é uma canção que está aí em todas as paradas, volta e meia ela toca nas rádios e aparece nas televisões e nos shows, e é muito popular. Vocês nunca ouviram? Eu nunca ouvi, mas agora eu vou atrás. Eu pensei que fosse aquela de Chico Buarque, né? Que ele também diz não. Eu já ouvi essa canção. A Rita roubou o meu sorriso, né? Levou meu sorriso, dentro dela o meu assunto, né? Ele também tem uma Rita aí que é traidora, né? Acredito que o Chico Buarque com certeza é leitor do Machado. Essa outra canção eu não saberia dizer, né? Mas essa outra Rita é bem polêmica, porque ela traz essa questão dessa toxicidade, né? Como assim? As pessoas elas não conseguem estabelecer relacionamentos saudáveis, mas mesmo assim elas não querem desistir umas das outras, né? Elas querem, de alguma forma, tentar estabelecer alguma coisa ali. Então, eu acredito que isso seria interessante. E para o jovem, é uma linguagem que eles estão acostumados com isso, né? Acho que seria bacana, acho que seria divertido esse delinear em uma aula. Só fica a dica. Já vou passar a palavra para a Ju, como o Camilo, né? Ele sabia, né, que tinha alguma coisa errada, mas ele quis se enganar. Né? Ele disse, não, eu vou lá na cartomante, a cartomante vai dizer para mim, eu vou ou não vou, e ele se enganou, né? Ele sabendo que estava cometendo alguma coisa que não era interessante, não era bacana, né? Ele estava traindo o amigo, mas ele foi lá e acreditou naquilo que ele queria acreditar, não no que ele deveria acreditar. Né, Juliana? Aí, um complemento, desculpa, estou tomando muito tempo, mas Imagina, quando a Prof. Thaisa leu aquele parágrafo, para mim, aí chamou a atenção o ponto, né, que o Camilo era ingênuo na vida moral, no sentido de que a bússola moral dele era muito, né, frágil. Assim, muito frágil. E também a frase final, que, de novo, né, o Machado o tempo todo ele vai dizendo assim, uma morte anunciada, né, uma tragédia anunciada. Ele diz assim, que ele era ingênuo, né, moralmente, que também é sutil, né, irônico, na verdade. E depois ele diz assim, nem experiência, nem intuição. Ou seja, ele nem se fixava na experiência, na realidade, e nem na intuição. Ele resolveu acreditar naquilo que nem ele mesmo acreditava, né, que era na cartomante, enfim.
E aí eu lembrei do Alves e Companhia, do Eça de Queiroz, que acaba falando de traição, porque agora me remeteu, né, conexões com o conto, mas é uma traição de uma época também antiga, escrito numa época até mais antiga, e em que, na verdade, a traição acaba esmorecendo e acaba sendo perdoada, se eu não me engano. E é um conto super curtinho do Eça de Queiroz, Alves e Companhia. Uhum. E acaba tendo assim, um desfecho mais cômico até, porque aos poucos aquela paixão raivosa do traído vai esmorecendo porque ele gosta muito da mulher e ele acaba por perdoá-la. E eu lembrei dessa obra, que é um clássico também. Olha só, são contrapontos, né? Não sei se a Ana tem mais algum contraponto, Ana, que a Ana estudou bastante, leu bastante, né? A gente trocou umas figurinhas, como a gente diz, né? Falando bastante sobre... Eu acho que a gente falou bastante sobre o Camilo, sobre a Rita, sobre o Vilela, eu senti falta da gente falar da Cartomante, né? Ela é a única personagem sem nome. Ela é identificada pelo papel que ela desempenha, uma cartomante. E o Machado nunca faz nada sem querer. Então, o objetivo dela na história era ser a cartomante, e isso era essencial na história. Então, eu acho que isso nos leva, né, a teorizar que talvez o Vilela tenha descoberto a traição através da cartomante, já que ela foi a primeira a descobrir a traição. E só depois que a Rita vai na cartomante é que o Camilo recebe as cartas, é que o Vilela descobre a traição, e, enfim, acaba naquela fatalidade. Então, o que me leva a indagar, como eu disse no primeiro contraponto, tanto a vocês quanto a mim, que talvez a cartomante, fazendo uma ligação contemporânea, tenha muito a ver com as nossas tecnologias de informação, porque é muito fácil encontrar informações agora, hoje em dia. Então, são orientações e validações instantâneas. E as pessoas buscam por isso, da forma mais rápida e mais instantânea possível. E aí eu me indago, né? Quais são os riscos de confiar em uma resposta simplista ou ilusória atualmente, tal qual o Camilo confiou na cartomante, de forma simplista e ilusória, acreditando em algo que ele não acreditava. Isso, e cega, né? Ele se cegou por ele mesmo, né? É muito interessante essa complexidade dessa personagem, né? E isso também me leva a pensar que a nossa cartomante poderia ser vista como uma fake news ambulante, porque ela faz o que as fake news fazem, elas democratizam, entre aspas, né, a má informação, a informação falsa, simplista, ilusória, instantânea. E como a prof mesmo pontuou, o Camilo se engana para acreditar naquilo de algo que ele não acreditava. E me parece muito semelhante ao que a maioria das pessoas fazem atualmente, acreditar em informações online, na internet, porque é mais fácil. E eu acho muito engraçado que, quando a gente era criança, os nossos pais nos induziam a não acreditar em tudo que a gente visse na TV. E hoje em dia somos nós, os filhos, que temos que convencer eles, os nossos pais, a não acreditarem em tudo no que venha na internet. É muito interessante isso. Isso é um contraponto muito bacana, porque essa questão, né, das pessoas só procurarem ouvir aquilo que lhes satisfaz. Hoje nós não conseguimos mais ter grupos de contrapontos, né? As pessoas só querem escutar aquilo que lhes satisfaz. E o Camilo, mesmo sabendo, né? Mesmo sabendo do risco que corria, ora, se uma carta anônima chega dizendo que se sabia do fato, né, ele confia mais no intangível do que no tangível. A carta era real, mas ele não acredita na carta, ele acredita na cartomante, que eu acho que é uma comparação muito legal essa, né, que a Ana traz dela ser uma fake news, né? E o interessante é que ela vem, eu concordo com a Ana, as três personagens que encaminham a história são importantes, né? Mas é muito significativa a figura dela, porque ela, quando chega, ela
trabalha com aquelas cartas, fazendo toda uma ambientação que mesmo Camilo, não acreditando, passasse a acreditar. E é o que acontece. Quando a gente vê um vídeo na internet, quando a gente escuta um discurso, né? Aquilo parece tão verdade que a gente, às vezes, fica pensando, meu Deus, será que isso é verdade mesmo? E muitos de nós vamos investigar para saber a origem da carta. Outros não. Outros simplesmente acreditam no que a carta diz, né? E ainda dizendo assim, não, essa é uma carta anônima, eu não devo acreditar porque ela é uma carta anônima, né? E quando, na verdade, o peso aqui deixa muito claro isso. E o Camilo, que não era uma pessoa ansiosa, que ria, né, dessas crenças, dessas crendices, riu da mãe, riu da Rita, agora, né, ele infelizmente não pode rir dele mesmo, porque ele sucumbe, né, a partir da sua como que ele fala, né, Ana, da fragilidade moral, né, que ele não tinha as lentes de cristal, né, que deveria ter. Então, ele era frágil moralmente, né? Ele tira a própria culpa dos erros dele, né? Uhum. Uma coisa bem interessante que a professora mencionou é que, por causa da ambientação, fica muito fácil sucumbir às falsas informações. Isso. E, para mim, me parece que a cartomante, hoje em dia também, né, acabam cometendo uma falácia de apelo à autoridade. Então, toda aquela ambientação das cartas, do mistério, das velas, levando a Rita e o Camilo a acreditarem nela. Da mesma forma que a gente vê atualmente em diversos tipos de redes sociais, pessoas usando jalecos brancos, se dizendo médicos e dizendo atrocidades, indicando dietas absurdas, coisas que são irreais. E a gente acredita justamente por causa daquela visualização. Tem um jaleco branco, é um médico, um apelo à autoridade. É que a cartomante muito bem faz. Ela é travestida, né? Ela é a própria figura da obscuridade, né? Ela está ali. A professora Thais está dizendo que o espaço ideológico está sendo extinto das relações afetivas. Verdade, né? A gente não consegue mais ter um núcleo de diálogo, né? Ou é 8 ou 80, quer dizer, você está num grupo só se aquele grupo acredita nas mesmas coisas que você acredita, senão você não está mais ali. Então, aí você começa a escutar só aquilo que você quer. O Nelson Rodrigues, ele dizia, né, que toda unanimidade é burra, né, e a gente não pode esquecer. Também o encantado, né, falecido e encantado Ulisses Guimarães dizia, né, um lugar onde todo mundo pensa igual, ninguém pensa, né, são as máximas dessas que dizem a mesma coisa, né, então olha onde que âmbito nós estamos seguindo, né, como que a gente vai evoluir, vai se transformar se a gente só escuta aquilo que a gente quer ouvir, né, e o Camilo, ele sucumbe porque ele só acreditou naquilo. A Rita, que já era ingênua, né, num certo sentido, tinha aquela crença, né, também vai ser enredado. E, na verdade, aquele que era o mais complexo, que era o Vilela, acaba sendo o que vai articular o desfecho cruel do texto. O que parece menos significativo acaba sendo aquele que é o verbo do texto, que faz a ação final, né? E que dá esse susto na gente, né? Quando a primeira vez que eu li, eu levei um susto com o final, mas depois pensei, não deveria ter levado um susto, porque se alguém invoca Hamlet é porque boa coisa não é, né? Como eu já disse anteriormente. Ramone. Está fechado o teu microfone. Pronto. Eu acredito que esse texto também nos traz uma nuance muito delicada também, que nós temos que observar, que nem tudo apenas que é comprovado cientificamente é o que é válido. Uhum. Nós temos que ter esse cuidado também ao observar as coisas, ao avaliar, ao considerar. Então, porque não é comprovado cientificamente ou porque não é factual, então eu devo desconsiderar. Então, nós temos que ponderar as coisas às suas medidas também. Isso num olhar contemporâneo, né? Mas exatamente. Considerando a perspectiva do Machado, não, né? O Machado, ele era
radical nesse aspecto, né? Ele diz, ó, os fatos são como os fatos são, né? A realidade é como está sendo posta, né? Então, ele inclusive ironiza essa discussão, mas esse é o ponto de vista dele, mas entendo que o teu contraponto é importante, porque o próprio Hamlet, né? É muito irônico quando Shakespeare diz, né? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode julgar a nossa vã filosofia, né? Ele também... E ele joga com isso. O Machado, ele também ele não fecha, né, Ramona? Ele também diz, olha, pode ser que sim, pode ser que não, presta atenção, né? Gente, a gente está indo para o fechamento, eu sei que tem muitos estudantes, né, que estão indo para a sala de aula, fique à vontade, né, quem precisa sair, a gente já está fechando, eu só vou deixar aberta aqui a palavra, né, para se alguém quiser fazer algum arremate, fique à vontade, né? Eu acho que Machado nos ensina a olhar para a vida no sentido de que a vida só só significa na relação e na troca. E reler a Cartomante foi muito significativo para mim. Abraço a todos, estou saindo para entrar na sala de aula. Obrigada, Thaisa, obrigada sempre. Ana? Então, eu queria, né, agradecer a oportunidade de poder fazer esses contrapontos e principalmente relembrar que Machado é atemporal, então não é à toa que tantas das coisas que ele diz no conto dele se relacionam com a nossa contemporaneidade. Inclusive, teorizo que foi por isso que Machado foi canonizado, pela atemporalidade dele como escritor, e principalmente que ele cria personagens humanos. É difícil a gente ler uma obra do Machado, inclusive a gente falou disso em sala com a Thaisa anteriormente, que é difícil ver uma obra do Machado onde ele cria e institui um personagem mocinho, um personagem vilão. Então, todos os personagens, tanto o Camilo quanto a Rita, a Cartomante, o próprio Vilela, a gente vê aspectos positivos e negativos em ambos. É difícil escolher um lado. Até porque a gente não precisa, né, escolher esse lado, apesar de que a gente vai, às vezes, à busca disso, né? Eu me lembro de uma conversa com os estudantes em que eles desenharam no quadro, eles fizeram um infográfico do texto, foi muito interessante, porque aí deu até uma rixa, mas não, ela que teve culpa, ele que teve, né? Então, o que o Machado faz? Ele coloca a gente em suspense, mostra isso que a Ana falou, mostra a nossa humanidade, né? As nossas, principalmente as nossas limitações. Ele trabalha nesse viés. Nunca se espere do Machado, né, um final acalentador. Ele sempre nos alfineta muito fortemente, né? Gente, olha, muito, muito obrigada, né, para a presença. Ana, muita gratidão. Você é uma pessoa que eu posso contar sempre, né? Muito obrigada. E gostaria de dizer que no dia 20, às 9 horas, né, das 9 às 11, a gente tem o Clube do Romance, né, que também faz parte desse momento do curso de letras, esse momento do Prolige, que é o Abrir o Mundo, né, que tem, então, o Clube do Conto hoje, o Clube do Romance, no sábado de manhã, né, em que nós vamos fazer uma incursão sobre a mesma língua em muitas culturas. Então, a gente tem o Torturado, mediado pela Luana Zaidel, né, que é egressa do curso de letras e que é nossa estudante do doutorado em Patrimônio Cultural e Sociedade, que fez a dissertação de mestrado dela na obra, né, do Itamar Júnior, tá? Tem alguém com a mão levantada? Ana, por favor, Ana. É outra Ana. Oi. Oi. Oi, Beri, boa noite. Eu só queria parabenizar vocês mais uma vez, é sempre muito gostoso estar aqui. Tenho alguns alunos que ainda estão assistindo, outros que já saíram, mas acredito que tenha sido uma oportunidade muito enriquecedora para eles discutir Machado, entender, enxergar eles com outros olhos além dos deles, assim, né? Estou começando com eles recentemente, eu quis trazer para eles essa experiência de compartilhamento, de leitura, de enxergar mesmo uma leitura e uma obra com outros olhos. Eu acredito que tenha sido uma experiência muito enriquecedora para eles, porque para mim sempre ouvir vocês falando e as nossas discussões.
Obrigada também pela oportunidade. Ana, um abraço grande, bom saber de você. A Ana é egressa do nosso curso de letras, né? Trouxe os estudantes dela aqui para conversar conosco. Eu vou encerrar a gravação e essa gravação vai ficar disponível no YouTube do Prolige, tá? E também vai ficar à disposição. Eu vou tentar transportar ela também aqui para o clube. Aí, se vocês quiserem assistir depois, em outro momento, tá certo? Um abraço a todos que são contumazes e abraço aos novos integrantes, sejam sempre todos muito bem-vindos. Abraço grande. Tchau, tchau. Parabéns, Ana, pela apresentação. Gostei muito. Muito obrigada. Tem mais alguém que gostaria de